Meu irmão, meu amigo, tudo bem? Bem-vindo ao nosso módulo de teologia do curso História e Teologia do Ministério Diaconal. Eu quero começar pedindo desculpas a você, porque havíamos combinado 3 semanas de recesso e, infelizmente, o curso teve um recesso um pouco maior do que aquele que eu gostaria. Bom, estamos de volta e vamos continuar estudando agora um pouco mais detidamente as questões teológicas. Então, meu amado, eu convido você a, a pegar o seu livro, História do Ministério Diaconal, Ministério Diaconal, História e Teologia. Se você ainda não adquiriu o seu livro, adquira. Ele é o nosso material de estudo para esse curso. Vimos a primeira parte, a parte histórica. Esse livro é dividido em 2 momentos. O primeiro, a história do ministério, que foi o nosso primeiro módulo, e o segundo, teologia do ministério diaconal. Estamos iniciando hoje a segunda parte, que é a parte de teologia. Então vamos pincelar algumas questões importantes sobre o ministério diaconal. Se você tem o livro, acompanha com a gente. Estamos iniciando o capítulo 1 da segunda parte, módulo de teologia. Para analisarmos a diaconia de Cristo, nós tomamos como referência o hino cristológico de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas despojou-se, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre a cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe confiou o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. É olhando para Jesus, para seu serviço de amor aos homens, serviço de encontro, de entrega e de reconciliação, que nós vamos começar a tangenciar as características fundamentais do ministério diaconal. Jesus é a fonte da diaconia, Jesus é a origem da diaconia. E Filipenses capítulo 2 é um hino cristológico, hino de características litúrgicas, devido à sua métrica, à sua estrutura. Ele está dividido em 3 partes. E é a partir daqui que nós vamos começar a entender a teologia da diaconia e do diaconato, a partir de Cristo Jesus, o Verbo que se encarna, para se fazer caminho, encontro e reconciliar o homem com Deus. Veja, meu amado, que é a diaconia a chave de compreensão da vida de Jesus. Jesus mesmo afirma: eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. É possível, inclusive, que nós falemos de uma autoimagem de Jesus. Uma autoimagem de Jesus. Quer dizer, o que é uma autoimagem? É o modo como a pessoa se percebe e, percebendo-se, dá a conhecer aos outros, né? Dar a conhecer aos outros aquilo que, de alguma forma, ele entende sobre si mesmo. Não é assim? Jesus, certa vez, perguntou aos seus apóstolos:
quem é maior? Quem é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve à mesa? Bom, é evidente que aquele que se senta à mesa seria, na compreensão usual, maior, porque é ele que está pagando a conta, é ele que escolhe o que quer comer, numa festa é ele que será servido. Pois bem, maior é quem é servido, não é assim? Mas na lógica de Jesus, na lógica do reino, não é assim que acontece. Jesus entende que maior é aquele que serve, contrariando a nossa compreensão usual das relações humanas. É maior aquele que se põe a serviço. E ele está falando de si mesmo. Deus, eterno, todo-poderoso, Verbo criador de todas as coisas, assume a natureza humana por amor e por amor se põe a serviço. E ele diz: eu estou no meio de vós como aquele que serve. E em tudo Jesus foi obediente ao Pai. Obediente ao Pai. Porque Jesus entendia que a sua vida e missão era a de reconciliar, de aproximar, relacionar e reatar os laços dos homens com Deus. Por isso é maior aquele que serve. Porque aquele que é servido tem interesse no serviço e não nas pessoas, mas aquele que serve relaciona as pessoas com aquele que o enviou ao serviço. Os grandes do mundo, os maiores do mundo, querem se sobrepor, querem fazer valer a sua vontade, seus interesses. Na lógica usual, há uma relação de poder-dominação, mas na lógica do reino dos céus, não é assim. Na lógica do reino dos céus, os grandes são aqueles que se põem a serviço, aqueles que aproximam, relacionam, se envolvem. É uma relação de poder marcada pelo serviço, pela doação, pela entrega e pelo amor. Porque foi assim que Jesus entendia. E amava tanto, 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 como diz a primeira parte do hino de Filipenses, que precisou exaurir-se, esvaziar-se, rebaixar-se. Para entregar-se por inteiro, ele precisou esvaziar-se da sua forma de Deus e, assumindo a forma humana, encontrar-se com os homens para se fazer caminho de encontro e de reconciliação. Esvaziar-se para dar-se por inteiro. Veja que essa primeira parte que nós encontramos no versículo 6, existe uma contraposição entre a forma de Deus e a forma de servo. O Verbo eterno não se esvazia da sua divindade. Ele se esvazia da sua forma de Deus, da sua aparência de Deus, e assume a forma de servo, a forma de escravo. É o termo melhor, né, no original nós não vemos a expressão diáconos, mas vemos a expressão doulos, que é escravo. Quem é o escravo? O escravo é aquele que não vive para o próprio querer, não vive para a própria vontade. Ele vive para o querer e para a vontade de seu senhor. O seu querer e a sua vontade deve ser a de seu senhor. Esse esvaziar-se que nos homens acontece de maneira forçada, compulsória, em Deus
ela acontece de maneira voluntária por amor. Jesus, ele vai despojar-se. De novo, não da sua divindade, mas da sua forma de Deus, para estar com os homens e com os homens relacionar-se. Então, assumindo a forma de escravo, ele deseja fazer a vontade do Pai e faz a vontade do Pai em todos os momentos para encontrar-se com os homens e relacioná-los com aquele que é o grande interesse da sua vida, que é Deus Pai. Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da igreja, ele vai, ao tratar da encarnação, ele vai dizer o seguinte, que a abertura do homem ao transcendente não é suficiente para reconciliá-lo com Deus e levá-lo ao encontro com Deus. Não é essa abertura ao sagrado e ao transcendente que move o homem a Deus, mas é justamente a renúncia que Deus faz de si mesmo e do seu amor incontido que transborda no ato da criação, transborda na relação com os profetas e radicaliza-se nesse esgotamento em Cristo Jesus, caminho de encontro que vai reconciliar o homem. O Verbo exaure-se da sua forma divina e é a encarnação. É esse acontecimento salvífico. Veja, a encarnação não é um acréscimo em Deus. Não é verdade? O que Deus ganha quando a segunda pessoa, quando o Verbo eterno se encarna? Absolutamente nada. Pelo contrário, a encarnação é kênose, é esvaziamento, onde há um rebaixamento, uma humilhação. Deus eterno, Criador de todas as coisas, exaure-se da forma de Deus, esvazia-se da forma de Deus e assume a forma humana. Não é um acréscimo à pessoa divina, é um esvaziamento. E por que isso acontece? Porque Deus é amor. Amor para nós cristãos, você sabe, não é sentimento. O amor é uma pessoa. O amor é Deus. Deus é amor, que para encontrar-se com os homens e fazer-se caminho, esvazia-se para dar-se por inteiro. Há, portanto, uma renúncia à exterioridade divina. Não a divindade, mas a exterioridade divina. E em seu lugar emerge
a forma de escravo, a forma de servo. Servo de quem? De Deus Pai. E essa é a noção de diaconia, não é isso? O diácono, o servidor, é aquele que relaciona aquele que o enviou com aquele a quem deve servir. Relacionando uma vontade, um propósito, um serviço. O servidor é aquele que age em função da vontade de quem lhe envia. Então veja, as noções importantes aqui dessa primeira parte, versículo 6, são obediência e diaconia. Ok? Existe um outro detalhe importante aqui, que a gente não pode perder de vista. A diaconia fala do modo de ser de Deus. É justamente a relação entre obediência e serviço que falam desse modo de ser divino. Só que mais do que isso, esse primeiro versículo fala do pré-existente. Então, coloca em evidência a identidade de Cristo Jesus, cuja kênose dá visibilidade ao modo de ser de Deus. Agora, meu amado, veja só, a kênose divina não acontece apenas na encarnação. A kênose de Deus, ela já acontece não apenas de modo ad extra na sua relação com os homens, ela acontece também ad intra, de Deus em si mesmo, na sua relação trinitária. Veja que, parafraseando um pouco Santo Agostinho, Deus Pai, na sua relação com o Filho, gera-o na eternidade. A Trindade tem por disposição primordial a diaconia, a relação amorosa de um com o outro nas pessoas divinas. O Pai é o amante, amor que se doa por inteiro, gerando o Filho na eternidade. O Filho é o amado, a quem, acolhendo o amor do Pai, responde em obediência, em amor. E o Espírito Santo é essa ação amorosa de Deus Pai para com Deus Filho, em sua reciprocidade com o Pai, obedecendo-lhe em amor e amando-o eternamente, a ponto de renunciar ao próprio querer, por amar ao Pai. O Espírito Santo é o amor que une o Pai ao Filho. Deus é, portanto, pura relação de amor, cujas pessoas divinas renunciam-se a si mesmas para entregar-se inteiramente ao outro. E nós podemos ver que Deus age kenoticamente e diaconalmente, se é que podemos dizer assim, não é? Tanto na criação, quanto na sua relação com o povo eleito, e radicaliza-se na encarnação. Essa relação de Deus ad extra com os homens sempre foi movida pela diaconia e por essa noção de esvaziamento. Na obra da criação há, de certa forma, um esvaziamento de Deus, porque há uma renúncia de parte da sua liberdade em favor da liberdade humana. A criação é entregue ao homem para que ele cuide dela. Deus convida o homem a participar da sua diaconia na obra criadora.
Percebe, meu amado? Veja, esse esvaziamento de Deus que vai passar pelo profetismo de Israel, onde Deus convida os homens a falarem em seu nome, a guiarem outros homens, radicaliza-se em Cristo Jesus, onde o próprio Deus assume a forma de homem, esvaziando-se para estar com os homens. Na cruz, Jesus radicaliza o seu esvaziamento. Há um primeiro esvaziamento quando o Verbo eterno assume a forma de servo e faz-se homem com os homens. Mas a cruz é o grande esvaziamento de Deus, onde ele vai ao encontro da humanidade em todas as suas fragilidades, inclusive no esgotamento total da humanidade, que é a morte. E ele mantém-se obediente até o fim, porque o interesse de Jesus é servir ao Pai. Por mais que ele tenha que negar a si mesmo até o fim. Veja, a paixão de Cristo, na paixão Jesus está reduzido à pura obediência. A pura obediência. Cristo vai até, veja só, o extremo dos efeitos do afastamento do homem, que é a morte. Se a morte entra no mundo por causa do pecado, é também pela morte que o homem é salvo do pecado. Na paixão, Deus está solidário a nós. Experimenta nosso distanciamento, carrega nossas dores, solidariza-se com o ser humano em todas as suas dimensões, ressignificando, reconciliando e libertando da dor eterna do distanciamento. Na cruz há um encontro salvífico. Ele morre por todos, a fim de que a solidão do ensimesmamento se dissipe e não vivam apenas para si, mas abram-se à vida pela força daquele que restituiu a vida pela sua morte. Veja, querido, que é justamente no madeiro que a palavra se cala e se reduz à pura obediência. Essa segunda parte do hino de Filipenses, que vai do versículo 7 ao 8, fala, portanto, desse caminho do servo. Caminho de rebaixamento, de um rebaixamento mais profundo, que tem como culminância a sua morte. Agora entenda, a figura do servo que se humilha, essa humilhação aos olhos humanos, esse esvaziamento de Deus, rebaixamento, humilhação, é também a causa da sua exaltação. Porque o exaltado é o obediente. O glorificado é aquele que serviu até o fim, renunciando à própria vontade, para que a vontade do Pai se manifestasse. E a vontade do Pai é que Cristo não perdesse nenhum daqueles que Deus colocou em suas mãos. Por isso ele serve à mesa do Pai. E a mesa do Pai é o pão da salvação e da reconciliação.
A kênose de Deus é, portanto, serviço, diaconia, de encontro, de relação e de reconciliação. Deus quer estar com os homens. E para estar com eles, esvazia-se para entregar-se por inteiro. Jesus fez isso o tempo inteiro na sua vida pública. Fez isso no encontro com Madalena, fez isso no encontro com Zaqueu, fez isso no encontro com a samaritana, fez isso no encontro com cada um dos seus discípulos, fez isso com Lázaro, Marta, Maria, Bartimeu. A todos Jesus se deu por inteiro e a todos Jesus convida a viver a sua diaconia, que é aproximar os outros do Pai. E isso só acontece quando a pessoa, como Cristo Jesus, nega-se a si mesmo para gerar vida no outro. Percebe, meu amado? Por isso que na cruz a palavra se cala, mas seus gestos são pura obediência, doação, encontro, esgotamento de si mesmo para que o outro se encontre com o Pai. Por isso que Jesus, antes da sua morte, entrega seu Espírito. Jesus entrega seu Espírito para que todos aqueles que olharem para o transpassado e reconhecerem nele o Cristo de Deus, tenham o seu Espírito. E tendo o Espírito de Cristo, possam também eles serem diáconos do Pai. Meu querido, assim como a igreja toda é sacerdotal, a igreja é toda diaconal. Porque todos são chamados ao serviço. De maneira muito especial, o ministério ordenado é ministério de serviço. O episcopo é chamado ao serviço. O presbítero é chamado ao serviço. O diácono é chamado ao serviço. E de maneira muito especial, é o diácono o sinal sacramental do serviço na igreja. Por isso, o diácono deve ser, como Cristo Jesus, um crucificado no mundo. Deve realizar na comunidade, no trabalho, na sua vida familiar, na sua relação com os sacerdotes. O diácono deve sinalizar o tempo inteiro essa vida de entrega, de doação e de serviço. Deve querer estar com as pessoas, como Jesus, que estava na casa das pessoas o tempo inteiro. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Às vezes é preciso que a palavra se cale. Para que Deus haja por meio da sua vida crucificada. Porque é difícil, não é? Eu sei que é difícil. Dar-se por inteiro. Dar-se por inteiro para que sua esposa e filhos tenham vida, para que a comunidade também tenha vida. Nega-se. Poderia estar em tantos lugares, mas está lá. Lembrando e apontando que o mais importante é a vontade do Pai. É por isso que um dos grandes sinais visíveis do lugar eclesial do diácono é justamente a estola transversa, que lembra o lava-pés. Não sei se você se dá conta, mas a imagem usual física de Jesus
é essa toalha transversal, que fala da diaconia do Verbo eterno. Se Jesus tinha ou não tinha essa toalha atravessada o tempo inteiro, a gente não sabe. Mas o que interessa aqui é o que a imagem dá a conhecer de mais profundo e da compreensão que a igreja tem de quem é Jesus. Jesus é o servo. E por isso o sinal característico do servo é a toalha atravessada. Esse sinal visível de alguém que está disponível a lavar os pés é o sinal do serviço do diácono. O lava-pés vai dar a conhecer esse gesto que resume a noção de abaixamento total. Lavar os pés era serviço dos servos mais humildes. Antigamente, as pessoas que andavam nas ruas que não eram asfaltadas, se hoje você chega em casa com a sola dos pés extremamente sujas, você imagina na época de Jesus, onde o chão era de terra batida, então as pessoas tinham os pés muito empoeirados. Quando chegavam em casa, a primeira coisa que faziam era lavar os pés, para que não levassem para dentro de casa a poeira da rua. Muita gente tem o hábito de deixar o chinelo, a sandália, o sapato do lado de fora de casa, não é? Porque quando você entra em casa com o sapato, você carrega a poeira que está na sola do sapato para dentro de casa. Tem um provérbio africano muito, muito antigo que diz assim: a sola dos pés conhece toda a poeira do caminho. É verdade. A sola dos pés. Só que, para o oriental, a sola dos pés, a sola da sandália, do sapato, traz toda a imundície da rua, que não deve entrar na casa. Por isso os sapatos ficam do lado de fora. Por uma questão de higiene, mas por uma questão também de princípios. Aquilo que faz parte do mundo não deve fazer parte do mundo doméstico. O mundo doméstico deve estar privado de certas coisas que existem no mundo. Da disputa, dos enfrentamentos. O espaço doméstico deve ser o lugar do encontro, da afabilidade, da amizade, do reconhecimento, livre das discórdias do mundo. Lavar os pés, deixar as sandálias do lado de fora e lavar os pés, significa purificar-se, para que a nossa casa seja diferente daquilo que acontece do lado de fora. Agora veja que no lava-pés, que João descreve, ele acontece dentro da Eucaristia. João não vai descrever a Eucaristia como os demais evangelistas e o próprio apóstolo Paulo, mas ele coloca o lava-pés dentro da celebração eucarística, silencia a celebração eucarística e dá visibilidade dentro da celebração ao lava-pés. O que João quer dizer é que o lava-pés é em si mesmo um ato eucarístico. A alegria da diaconia que passa pelo serviço de mediação, de alegria, de encontro, de reconciliação, que se dá pela entrega. Assim como Cristo se entrega totalmente na Eucaristia, ele entrega-se totalmente no serviço aos homens. João coloca o gesto do lava-pés e o gesto do partir do pão em dimensões interativas.
Jesus lava os pés dos seus discípulos durante a celebração e não antes, como se esperava do costume hebreu. Isso quer dizer que na nova comunidade de Jesus não há ceia pascal sem lava-pés. O lava-pés é, portanto, sinal da quênose de Cristo e não mera, veja só, celebração simbólica de humildade. Mas fala do modo de ser de Deus que se dá por inteiro. Olha aqui, veja que a celebração do lava-pés, ela acontece quase que em câmera lenta. Se você pegar a narrativa joanina, o que nós vemos ali é uma sucessão de cenas colocadas quase que em câmera lenta. Quase que em câmera lenta. Os discípulos sentam-se à mesa. Jesus tira o manto, toma a toalha, cinge-se dela, derrama água num recipiente e põe-se a lavar os pés. A diaconia aqui, o serviço, emerge como chave de compreensão da vida de Jesus e do modo como os discípulos devem relacionar-se entre si. O próprio Senhor disse: eu, o Senhor, vos dei o exemplo, para que vocês façam a mesma coisa. Jesus quebra aqui toda relação de orgulho, de ensimesmamento, de sobreposição, de relações de poder, e faz com que a grande relação dos homens entre si, dos seus discípulos, seja uma relação de serviço e de amor. Olha só, muito mais do que dizer que o lava-pés é um lugar físico, o lava-pés é um lugar teológico. Muito mais do que dizer que o lava-pés acontece numa sala onde Jesus institui a Eucaristia, onde Jesus fala da sua paixão e inicia a sua paixão. O lava-pés é um lugar teológico que dá visibilidade ao coração de Deus e nos convida a deixarmos que nosso coração bata em sintonia com o coração de Jesus. Por isso que ali nós vemos vemos que João está reclinado no colo de Jesus, quase que comparando a uma criança que se acalma no colo da mãe, ouvindo as batidas do coração, que tanto ouviu no seio de sua mãe enquanto era gerado. O coração da mãe acalma a criança nervosa. João, inclinado no colo de Jesus, parece nos convidar a sintonizarmos as batidas do nosso coração com o coração de Jesus, para realizarmos o que ele faz, para que nosso coração seja mais parecido com o coração dele e a nossa vida seja um constante lava-pés. Esse lugar teológico expressa a cristologia do serviço, cuja figura central não é aquele que se senta à mesa, mas é aquele que serve. Lembra do começo da nossa conversa hoje? Quem é maior, o que se senta à mesa ou o que serve à mesa? Pois é, Jesus mostra e diz, mostra por palavras e atitudes que maior é quem serve. O serviço mais simples ganha visibilidade
como ação privilegiada. E no relato joanino, o leitor ele é conduzido quase que cena a cena, a olhar para o mais simples. Aquele que é servido permanece oculto. E quem toma a cena do banquete não é o que é servido, mas é o servidor. Em momento nenhum, o evangelista fala da ordem dos que são servidos. Quem é servido? Quem aparece ali sendo servido? João diz que são os discípulos, mas ele não diz quais deles. E quando ele cita o nome de um, que é Pedro, ele aparece na relutância. E quando você reluta a receber aquilo que Deus tem a fazer por você, Jesus diz: se você não se deixar lavar os pés, você não terá parte comigo. Você precisa entender o que eu estou fazendo para que você faça a mesma coisa. E abandone todo o orgulho para que o modo de ser do diácono tome conta da sua vida. Quem ganha destaque, portanto, é o serviço e o servidor. A diaconia está na ordem do modo de ser de Deus e condição sine qua non de todos aqueles que desejam servi-lo e carregar em si mesmos o nome de cristãos. Ungidos, como é ungido seu Senhor. Ungidos para quê? Para o serviço. É lindo isso. É lindo, 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 lindo. Mas muito mais do que uma coisa bonita de se ouvir. É a radicalidade da sua vivência, da sua experiência com o outro. Porque exige kênose, renúncia. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. A última parte do nosso hino cristológico. O exaltado é o humilhado. E o exaltado e glorificado é aquele que se fez pequeno, menor. Percebe? Foi exaltado porque em tudo foi obediente, obediente até o fim. Até o mais radical da entrega humana, que é a morte. E é graças à sua obediência e sua entrega que a fossa, o Sheol, o Hades não tem mais poder sobre a vida humana e não é sinal mais do distanciamento radical, causa mais profunda do pecado humano. Porque se o pecado faz com que o homem experimente o distanciamento de Deus, radicalizado na morte, o serviço de entrega de Jesus rompe os laços do distanciamento do homem, cuja morte é o ápice desse distanciamento. A morte agora já não é mais o fim. A morte ela foi vencida. Se o pecado entra no mundo pela desobediência, pela obediência de Cristo Jesus, diácono do Pai, a vida volta ao mundo pela morte de um só. O exaltado é o humilhado. O exaltado é o servidor. O exaltado é o diácono do Pai. A exaltação do servo vai dar visibilidade, então, à reversão absoluta da morte eterna. E essa diaconia levada às últimas consequências
é a razão da sua exaltação. O Pai glorifica o Filho, exaltando-o. E ele o faz na recíproca e voluntária obra de amor. Uma vez que o Filho, do presépio à cruz, glorificou ao Pai pela obediência, o Pai, por sua vez, glorifica o Filho, que toda a vida honrou-lhe pela sua diaconia. Muito bem, querido, é muito bom ter você de volta, estarmos juntos aqui para estudarmos um pouco mais sobre a teologia do diaconato. E na próxima aula nós veremos o quanto a igreja participa da diaconia de Cristo Jesus. A diaconia, ela atravessa a igreja como seu modo de ser, e veremos de modo muito particular a diaconia caritatis, como modo de ser do pastorado, como modo de ser do ministério ordenado, porque todo ministério ordenado tem como elemento comum a diaconia, o serviço. O sacramento da ordem é um sacramento de serviço. É o que nós veremos na nossa próxima aula, certo? É bom estarmos juntos de novo. Um grande abraço para você e nós nos vemos na semana que vem. Deus abençoe, fique na paz. Tchau, tchau.